Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Cavalcante, sou sócio da Valore Contadores. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a temática de exportação de serviços, especificamente sobre agências de intercâmbio. Esse tema ele pode ser replicado também para atividades de agências turísticas, certo? Que vendam pacotes para brasileiros de viagens que não ocorram no Brasil. Então, qualquer pacote para o exterior é passível de ter uma interpretação similar. Mas o foco da gente hoje vai ser a atividade de agência de intercâmbios. A gente vai entender um pouquinho o conceito de receita para uma agência de intercâmbio, aquela discussão se é o valor bruto da venda do intercâmbio completo, ou se é o valor líquido do que fica com a agência no final do dia, quais são as bases legais que a gente usa para identificar algumas possíveis isenções na operação tributária de uma empresa, o que é que a gente consegue, pelo menos, discutir e classificar como uma exportação de serviço, o que é uma receita para o mercado nacional, inquestionavelmente, e assim, quais são as partes jurídicas que estão fazendo parte do negócio, que é a venda de um intercâmbio, né? Eu trouxe uma exemplificação aqui, bem breve, né, sobre um conceito de uma agência que está aqui no Brasil e ela, vamos dizer que ela está vendendo um pacote de intercâmbio que nesse pacote está incluso, o que é muito normal, né, que está incluso o valor de hospedagem, né, a moradia, a residência lá do estudante e também o valor da educação, né, da escola, enfim, pode ser mais de uma opção. Deixa eu só tirar minha câmera aqui de cima da logo, vou colocar aqui em cima. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que a gente está falando de duas instituições, na verdade várias, né, mas cada negócio jurídico é independente, então são duas instituições. Tem a agência que está aqui no Brasil e ou a escola ou a acomodação, a empresa que está lá fora, no exterior, recepcionando o aluno. A gente começa a entender que são três pontas aí nesse negócio, né? O aluno está pagando, a escola está prestando serviço e a agência também está prestando serviço. Só que quem é cliente de quem nessa história, né? Muitas vezes essa tese ela fica confusa na cabeça do empresário. Se você já tem agência há um tempo, talvez isso já seja pacificado, já seja mais claro, mas se você está pensando em iniciar a operação ou iniciou há pouco tempo, pode ser que isso seja uma dúvida para você. E aí é importante a gente discutir um pouco e chegar em conclusões acerca de que o cliente aí vai depender de cada negócio jurídico e do momento que a gente está olhando ele, certo? Então vamos lá. A partir do momento que você considera o aluno como cliente, isso pode ser verdade para fins de marketing, para fins de publicidade, para fins de comercialmente como você se porta para o mercado. É ele que vai consumir, ele que vai, no final das contas, trazer a receita para a empresa. Só que ele não é diretamente o cliente da agência. Você trata ele como cliente, ele que tem que estar satisfeito. Mas existe um outro cliente, que são as instituições do exterior, que também precisam estar satisfeitas e pagam pelo seu serviço, certo? Então, normalmente, vamos fazer uma exemplificação breve aqui, de um intercâmbio que custe R$10.000 para o aluno, certo? Vamos dizer aqui que ele está indo para a França, passar 4 semanas, ele vai pagar R$10.000, e aí eu divido aqui 4.000 e 3.000, sendo 4.000 o custo da educação, certo? Da escola, que ele vai fazer o curso dele, e 3.000 é o custo da hospedagem, tá? Então, na prática aqui, a agência está sobrando com R$3.000 líquido para ela, que de fato, vamos lá, é a receita que ela está tendo nessa venda de intercâmbio. Então, o primeiro conceito que a gente precisa desmistificar aqui é que a receita não é o total dos 10.000 do intercâmbio vendido, certo? Isso foi o valor da venda, mas o valor de receita é só o líquido, são os 3.000 que sobram para a agência depois de remunerar, depois de pagar pelo serviço da hospedagem e da escola, certo? Então, esse é o primeiro conceito. Aí, se por acaso você estava tendo uma confusão nesse tema, já é um ponto de redução bem alto, né? Mas ainda não é isso que a gente vai trazer para a discussão hoje. A partir do momento que a gente conclui que a gente está recebendo 10, está repassando 7 e está ficando com 3, a gente precisa entender melhor como essa transação financeira de fato acontece, tá? Por quê? O cliente da agência, na prática, são essas instituições do exterior. Por quê? Você está sendo contratado por elas para
levar alunos para ela. E ela lhe comissiona, então a receita vem dela, do exterior para o Brasil, por essa indicação, né? por esse encaminhamento de um aluno para contratar o serviço dela. Então você é como se fosse um intermediador de negócios na prática, você está intermediando um cliente com um prestador de serviço, esse prestador de serviço está fora do Brasil, e ele está pagando por esse serviço. Então, veja, nesse momento você percebe, se ele está pagando pelo meu serviço, então essa receita que eu estou recebendo veio de fora do Brasil. E se ela veio de fora do Brasil, ela é caracterizada como uma exportação de serviço. A gente vai entrar na parte legal e na parte de legislação acerca desse assunto para ter certeza, para ter um pouco mais de confiança de que isso é de fato uma exportação de serviço, quais são as consequências fiscais disso, como a gente sugeriu aí no tema dessa apresentação, é uma redução significativa na carga tributária da operação, certo? Então, se você emite a nota hoje, o que é o caso de várias agências, se você emite a nota hoje para o aluno, e principalmente se for a nota no valor total dos 10 mil, isso é o cenário assim, mais oneroso possível. Você estaria pagando uma carga tributária em cima de um valor que não é sua receita. Mas vamos dizer que eu só tributo o que fica comigo, que é a margem de lucro, são os 3 mil. Se você está tributando isso, emitindo uma nota fiscal para o aluno, você está tributando mais do que deveria, pelo menos o dobro, certo? Eu vou explicar por quê. Porque quando você tributa essa operação como exportação, você tem isenção de 3 tributos, certo? Que a gente está falando aqui de ISS, PIS e COFINS, que somados eles correspondem a metade da carga tributária do Simples Nacional e um pouco mais da metade até do lucro presumido. Você pode estar em mais de um enquadramento, depende da situação de cada agência, mas independente, ela giraria em torno de 50% de tudo que se paga de tributo pela agência, derivado do faturamento dela. Então, vamos lá. Então, entendido aqui que quando você manda um aluno para a instituição do exterior, ela lhe comissiona e às vezes essa transição financeira ela não necessariamente acontece. Você não precisa pagar o valor cheio para receber de volta a comissão, certo? Você não precisa fazer uma remessa de valor para o exterior com o valor total e a escola ou a acomodação remeter de volta a diferença que é seu comissionamento. Muitas vezes esse acordo já é feito para que você já fique com ele, para que economize uma ou duas etapas de remessa para o exterior, essa parte burocrática que tem taxas e tudo mais. Então, para economizar essas transações, muitas vezes a agência já acorda com a escola ou com a acomodação e diz assim, eu vou ficar com 25% do valor que eu vender e você fica com 75%, por exemplo. Então, esses 25% é a sua comissão. Isso foi uma exportação de serviço. E aí abre margem para essa interpretação tributária, certo? Vamos lá. Aqui eu trago o desenho da tributação pelo Simples Nacional, certo? A gente vai tratar Simples Nacional do presumido aqui e no Simples Nacional a gente tem os anexos que são passíveis de tributação. Para uma agência de intercâmbio, você vai estar no anexo 3, tá? Então vamos discutir aqui o anexo 3. O principal ponto não é a carga tributária dela. O principal ponto é a divisão dos tributos dentro da alíquota. Então você já recebe todo mês, para ser pago até o dia 20, um valor de Simples Nacional a recolher. E esse valor ele é composto, se vocês olharem aqui, nessa parte do meio para baixo, quantos por cento dessa guia vai para cada tributo. Isso é muito importante porque quando a gente entender qual tributo é isento, cada coluna dessa vai representar a redução na guia total que você tem tributária. Então, a gente está falando de PIS e COFINS, então são essas duas colunas aqui, uma representando aproximadamente 13%, depende da faixa que você está de faturamento, mas aproximadamente 3%, e o PIS representa aproximadamente 3%, e o ISS, que só o ISS ele representa quase 1/3 da guia completa. Então, veja, só a isenção de ISS é 1/3 da guia de Simples Nacional que você recolhe. Então, isso sozinho já é uma economia e tanto. Fora os 13% de COFINS e os 3% de PIS. Somando isso tudo, isso dá aproximadamente aí 49%, quase metade. No lucro presumido é ainda mais, é mais do que 50%. Certo? Então, olha, essas isenções aqui para você entender de onde vem, por que reduz. Eu vou explicar a base legal de por que reduz e você vai entender o que é que está sendo retirado. Então, se você olhar a sua guia do Simples, você vai ter lá, linha a linha, qual tributo está sendo listado para ser pago. Você vai ver que vai ter um valor de COFINS, vai ter um valor de PIS e vai ter um valor de ISS. Esses 3 valores não precisam ser pagos porque a atividade de exportação é isenta desses tributos, certo?
Então, a base legal para tirar o PIS e a COFINS é a medida provisória 2158 de 2001, no seu artigo 14, inciso 3º, a gente consegue ver aqui, que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1999, são isentas de COFINS as receitas, inciso 3º, dos serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento representa ingresso de divisas. Esse é um ponto importante. O que é ingresso de divisas? Ingresso de divisas é quando uma entidade do exterior ela remete valores para alguma entidade brasileira. E aí existe uma breve explicação necessária, porque às vezes o dinheiro não sai para entrar, mas o ato jurídico que está acontecendo é esse. A empresa de lá está faturando o valor todo e ela está ali comissionando, ela está reconhecendo como uma despesa na contabilidade dela lá fora do Brasil esse pagamento para você, que para você é uma receita. Então, ela está despesando lá no exterior um valor que está vindo para o Brasil. Apesar de que você não precisa transferir financeiramente o valor para lá, para ele transferir de volta. O evento financeiro em si não importa muito. O que importa é que o dinheiro que pertence à entidade estrangeira passou a pertencer para uma entidade brasileira. Então, a partir daqui, a gente já consegue entender por que COFINS é isento. O PIS segue a mesma linha, porque aqui no parágrafo 1º desse artigo, ele aplica todos os incisos menos o último a mesma regra. Então, são isentas de contribuição do PIS as receitas referidas no inciso 1 ao 9 do caput. Então, só o 10 aqui, que é uma atividade à parte, mas como o 3 é o que a gente tratou e está aqui dentro, a gente já entendeu, está dentro, é isento. Show de bola. Então, tenho segurança que eu posso tirar isso da minha tributação, não preciso estar pagando isso, tá? Esse valor de PIS e COFINS, como isso não tem nada atrelado à nota fiscal necessariamente, o que importa é que você consiga comprovar que você exportou esse serviço, você consegue até pensar numa tese de recuperar retroativamente aí nos últimos 5 anos esse valor, tá? O ISS, por outro lado, não tem a mesma facilidade. Na realidade, tem vários entraves para se conseguir fazer isso. Mas o importante aqui é a gente chegar no conceito para que daqui para frente a gente consiga reduzir a carga tributária da operação de agências de intercâmbio. Tá? Eu trago aqui um sumáriozinho percentual dos dois regimes tributários possíveis. Simples Nacional à esquerda, lucro presumido à direita. No Simples Nacional, como eu tinha já demonstrado aqui, é essa mesma tabela, certo? Essa tabela aqui com a repartição da guia, tá? Então, a gente chega aqui com a repartição da guia, essa soma dá 100%, e eu sei aqui que essa soma, ela representa 49%, 49,10%, tá? E a soma aqui do lucro presumido, ela representa aproximadamente 8,65%, que do total de tributos do lucro presumido, ela representa 52%, então é até mais do que a metade, tá? Caso você esteja no lucro presumido. Então, só para representar, a gente trata os dois mais ou menos ali como metade da carga tributária. Especificamente, isso não importa muito aqui. O que importa é que existe o direito e ele pode ser praticado. Quanto ao ISS, existe uma explicação, certo? A ser aprofundada levemente aqui, que é o seguinte. Quando você vai tratar de exportação de serviço, a gente precisa entender que a prefeitura ela tem que estar consciente de que você vai exportar serviços. Isso é uma etapa a mais na sua requisição pela isenção do ISS. Tá? Então, não basta você saber que você está exportando serviço. Você tem que fazer se refletir no documento fiscal, que é a nota fiscal emitida, que aquilo ali é uma exportação. Por isso, a gente não consegue, por exemplo, certo? Retroagir, pensar assim, mas eu fiz, minha vida toda eu fiz dessa forma, paguei tributo a maior, como é que eu faço para recuperar esse valor? Quanto ao ISS é uma dificuldade, porque você precisaria atualizar, você precisaria retificar todas as notas fiscais, certo? Para você se desfazer do débito de ISS que você pagou e recuperar esse valor. Só que a nota fiscal, a própria prefeitura, aí, claro, temos 5.500 municípios no Brasil e cada uma vai ter sua regra. Todos os códigos tributários dos municípios brasileiros, eles são derivados da Lei Complementar 116. É como se fosse o esqueleto do código tributário de cada município. Só que o município ele pode versar um pouco, ele pode aprofundar alguns temas, né? Como eu posso dizer, trazer mais detalhes para algumas tratativas,
Só que ele não pode legislar contrário à lei complementar. Então, ele tem que seguir o que está lá. E o que está exposto na lei complementar é que a exportação de serviço ela é isenta. O único critério que é trazido para que exista de fato essa isenção é o fato de que o resultado da prestação de serviço ela precisa se encontrar, ela precisa se verificar fora do Brasil. Então, vamos dar um exemplo aqui até para deixar claro. Se uma empresa americana ela vai construir uma planta de operações no Brasil, se ela vai fazer isso, ela pode contratar, provavelmente vai contratar uma empresa de engenharia brasileira. Apesar de que a empresa que está contratando é americana, o dinheiro vai vir dos Estados Unidos como remessa, e o serviço está sendo prestado para essa empresa que é americana. O resultado da prestação de serviço vai se identificar no Brasil. Por quê? Vai se construir tacitamente, fisicamente, uma planta industrial, enfim, um escritório, o que quer que seja. E aí, nesse caso, você não está verificando os resultados da prestação de serviço no exterior. Então, mesmo a gente tendo todos os outros fatores da exportação positivos, o principal deles não é, que é o resultado da prestação de serviço está se identificando no Brasil. E aí, a gente não consegue caracterizar isso como exportação de serviço. Agora, no caso de uma agência de intercâmbio, que presta serviço para um aluno ir estudar e gerar um comissionamento no exterior, não tem nem como você questionar isso, porque o aluno está literalmente usufruindo do serviço fora do Brasil. Então, nada acontece no Brasil. Toda a prestação de serviço, você que tem uma agência sabe muito bem que o serviço só está sendo prestado na hora que o aluno viaja, quando ele entra no avião. Que até antes disso, tudo pode ser desfeito, inclusive, que o serviço ainda não aconteceu, ele pode pedir reembolso, pode cancelar, tudo você quer, eu sei que você que trabalha com a gente sabe, você quer que o aluno entre no avião para ir. Porque a partir dali você começou o intercâmbio, a partir de agora é dar o apoio, tomar conta, ver se está dando tudo certo, lidar com os problemas naturais que existem de um intercâmbio, mas aí eu estou prestando meu serviço, eu estou mostrando que meu serviço é bom, eu estou dando todo o apoio necessário, eu estou me fazendo presente, eu criei um grupo no WhatsApp, o aluno chega em mim rápido, ele não fica nervoso lá porque está sozinho. Então aí você está prestando serviço, sua receita está sendo reconhecida, porque uma vez que o aluno viaja, ele não pode mais voltar e dizer eu quero desfazer o intercâmbio, não dá, entendeu? Então, de acordo com a legislação do ISS, você precisa verificar o resultado do serviço prestado no exterior. Isso acontece com a agência de intercâmbio. Assim como uma agência de viagens, que a viagem seja para o exterior, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos sumarizar. A partir do momento que o aluno viaja, você é comissionado por uma agência, por uma escola ou por uma acomodação, e isso vai fazer com que você tenha uma receita de exportação que é isenta de ISS, PIS e COFINS. Certo? Então, isso vai representar metade da sua carga tributária se você estiver no Simples Nacional ou no lucro presumido, um pouquinho mais ou um pouquinho menos aí em cada um deles. Tá? Na emissão da nota fiscal, você vai precisar constar na nota que é uma exportação. Então, você precisa, normalmente, eu falo isso, por exemplo, pela Prefeitura de Recife. Eu posso até mostrar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui, eu deixei aberto para mostrar. Ó. Olha só, essa aqui é a tela do processo de solicitação de isenção de ISS, certo? É uma coisa assim, essa é a tela da Prefeitura de Recife. Cada prefeitura vai ter o seu processo, certo? De como isso é solicitado. Dificilmente isso é automático, porque se fosse automático, você marcasse na emissão da nota por isenção, seria extremamente comum o erro por parte de quem está emitindo a nota, de marcar como isento uma nota que não era para ser isenta, ele não tem exportação, qualquer prestador de serviço normal, e isso não ia gerar ISS, ia gerar um problema para a prefeitura corrigir isso e tudo mais. Então, isso é travado e você precisa solicitar antes que a sua empresa, o seu perfil na emissão de nota fiscal esteja apto a exportar serviço. A partir do momento que você solicita, esse aqui é só um exemplo do processo da Prefeitura de Recife, onde você vai mandar as informações, contrato social, CNPJ, o documento do assinante, que é um sócio, e um formulário padrão simples. Deixa eu abrir o formulário aqui. Formulário bem simples, você vai preencher as mesmas informações, você vai marcar aqui, isenção de ISS pessoa jurídica, tá vendo? Opa! E aqui no campo descritivo você vai
versar literalmente a sua situação. Nossa empresa vai exportar serviço de agência de intercâmbio para escolas e acomodações no exterior. Para isso precisamos da autorização de emissão de nota com isenção. É simples, entendeu? Assina aqui, manda para a prefeitura aqui em Recife pelo menos uma semaninha eles já apreciam e aprovam. E a partir disso a empresa está apta a emitir nota com isenção de ISS, certo? E aí a partir disso o seu contador ele vai refletir na declaração onde é calculado o PIS e COFINS, no caso aqui é FD Contribuições, que esse valor de receita é uma exportação de serviço, então logo não haverá tributação de PIS e COFINS também. Então você fecha o ciclo da isenção tributária desses 3 tributos, certo? E aí, só para fechar o assunto, deixa eu voltar aqui só para nossa tela. Vou abrir aqui. Vou ficar aqui com a tela da viagem. Só para deixar claro, provavelmente você que trabalha com agência também tem receitas que são do mercado nacional e você não tem como caracterizá-la como exportação, certo? Apesar de que ela tem até um conceito, uma perna fora do país, mas não todas as necessárias para caracterizar como exportação. Porém, normalmente uma linha de receita que não é tão grande para a agência. Aqui eu estou falando aqui de venda, intermediação na venda, né? De seguro viagem. É comum, certo? Às vezes venda de um plano de viagem, porque dependendo da agência ela pode oferecer esse serviço. E aí, na venda do seguro viagem, provavelmente a seguradora é uma seguradora nacional, você vai vender um seguro dela para o aluno e essa seguradora que está sediada em qualquer cidade do Brasil, ela vai lhe pagar uma comissão, que é o mesmo conceito da escola e da acomodação, só que é uma empresa brasileira. Então, nesse momento, não há ingresso de divisas, porque o recurso dessa empresa é do Brasil, ela já é brasileira, ela está remunerando dentro do Brasil, então a gente não consegue classificar isso como uma receita de exportação. E aí, a gente fecha, vamos assumir que você tem essa receita também, a gente fecha a tributação da empresa com mais de uma linha. Tem uma receita de exportação, que é toda essa intermediação de negócios, e tem uma receita que não é de exportação, que é uma receita interna dentro do Brasil. Essa receita vai continuar como já é hoje, você vai tributar sem nenhuma isenção, certo? Vai tributar o valor que você recebe da seguradora, ou enfim, qualquer que seja a empresa que você faz a intermediação da venda do serviço para o aluno, e essa tributação é cheia. Em paralelo, você vai ter a tributação das exportações, que tem isenção de metade dos impostos, e aí você vai fazer uma composição e vai pagar em guia única para cada tributo, ou no Simples Nacional, em guia única para o mês todo, o valor calculado geral. Ele vai somar a quantidade de tributo da parcela de Receita Nacional e a quantidade de tributo da parcela de exportação de serviço. E aí você vai gerar uma guia só e você vai recolher esse valor. É bom ter uma memória de cálculo para saber quanto de cada receita está indo ali dentro, até para você controlar isso melhor, mas assim se fecha a apuração de todos os tributos, certo? Quando eu mencionei que é possível a gente pensar em uma revisão passada de PIS e COFINS, isso inclusive no Simples Nacional, é necessário entender até que ponto a prefeitura em que você está sediado, ela diferencia ou não dentro da nota fiscal essa isenção, porque se for algo que necessariamente precisa constar como um gatilho, porque cada prefeitura vai ter um modelo de nota fiscal diferente, aí se tiver lá como um gatilho nota isenta ou não, aí dificilmente você vai ter como comprovar que essa receita foi exportação de fato. Até porque provavelmente você emitiu isso contra o aluno, e o aluno não é o tomador de serviço. O aluno toma serviço da escola, da seguradora e da acomodação. Nesse caso aqui, quem está tomando seu serviço de intermediação são essas mesmas 3 entidades, tá? E aí, assim a gente conclui esse tema. Eu acredito que é um tema um pouco assim, difícil de quebrar, mas ele é bem lógico, as bases legais são bem claras, e caso você tenha dúvidas, fique à vontade para comentar aqui ou entrar em contato com a gente. Nossos contatos estão aqui embaixo, tá? E eu espero que a gente ajude você aí a reduzir essa carga tributária e tornar a sua empresa mais competitiva. Tá joia? Até mais.